Agente da Polícia Nacional foi morto em Luanda quando tentava impedir um assalto. E na província do Ambo, um padre perdeu a vida durante uma tentativa também de assalto. Vai seguir no Jornal da Zimbo. Começa agora o Jornal da Zimbo com Tatiana Reis. Boa noite. É destaque neste jornal. Um agente da Polícia Nacional foi morto quando tentava socorrer estudantes que estavam a ser assaltados em plena via pública. De acordo com informações colhidas no local, o crime terá sido cometido por 4 elementos, entre os quais uma mulher. Os mesmos puseram-se em fuga com recurso a 2 motorizadas. Arilton da Silva, de 27 anos de idade, encontrava-se em trabalho de patrulhamento na noite de sexta-feira, em companhia de um colega. Eram cerca das 19 horas, quando ambos aperceberam-se de que alguns alunos de uma escola próxima estavam a ser abordados por assaltantes neste local. Segundo o colega do agente Arilton, ao avistarem os marginais, incluindo uma mulher, tentaram imediatamente socorrer os alunos, o que desencadeou uma troca de tiros. Foi muito rápido, sim senhora. Eram 4 marginais com duas armas de tipo AKM e uma pistola. Começaram a disparar, houve troca de tiro mesmo entre nós, que na qual também, de certeza que um deles também foi baleado, mas certeza na perna, coisa parecida. O jovem polícia ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu. Para a estatística, é mais um agente morto no exercício das suas funções. Mas para os familiares, esta é uma perda irreparável. E pedindo que o Comando-Geral, o SIC, coloque pé dessa situação, porque quando são os bandidos a matarem, estão em cima da polícia. Então eu peço encarecidamente como irmão do Ari, como cidadão que sou, que por favor ajudem-nos. Olham para este pai que no dia 11 completou idade e no dia 12 que devia estar a descansar como um bebê, o dever lhe chamou e ele esteve lá pronto a cumprir, com muita dedicação, muito zelo. E foi aquele dia que ele despediu a sua família e já não voltou. Arilton morreu um dia depois de festejar o aniversário. Para a mulher, restam apenas recordações e promessas não cumpridas. O serviço lhe chamou e ele foi trabalhar, mas já não voltou mais. O marido era tudo que eu tinha. Me deixou na casa de renda, me deixou com um filho, não sei se foi aonde. Nesse momento eu só penso que vocês façam justiça pelo meu marido. O jovem ingressou na polícia em 2017 e pertencia ao comando da Cavalaria e Cenotecnia. O comandante deste órgão lamenta a perda. Para nós é com profunda dor e consternação que tomamos conhecimento na altura em que ocorreu o incidente e posteriormente com o seu desaparecimento físico. Até o momento, os envolvidos neste assassinato encontram-se foragidos. E na província do Ambo, um padre foi assassinado durante um assalto à mão armada. A Polícia Nacional deteve já 18 indivíduos suspeitos de envolvimento na morte do sacerdote de nacionalidade são-tomense. O crime aconteceu neste domingo, quando o padre César Sacramento encontrava-se na floresta da Estação Experimental da Chianga, que dista a cerca de 8 quilômetros da cidade do Ambo, na companhia de uma religiosa de nacionalidade namibiana. Os dois foram surpreendidos na referida floresta na viatura em que se encontravam, quando os atacantes, ainda não identificados, supostamente munidos de uma pistola e uma faca, exigiram os seus pertences, nomeadamente telemóveis e dinheiro. Sim, o padre passou por volta das 14h46. Depois de alguns minutos, nós ficamos aqui, aos 10 minutos, é assim que uma moto vinha da Chianga e a madre a sair já da mata a pedir socorro por nós que estamos a trabalhar aqui na portaria. Então nós fomos lá correr e encontramos o padre já estendido. E a madre estava mesmo vestida com o uniforme dela. E então nós começamos a lhe perguntar como é que tudo aconteceu. Depois ela nos disse que não. Os bandidos vieram assim a rastejar
eles estavam assim no local. Então o padre tentou reagir e ali lhe deram um tiro das axilas. César Sacramento foi ordenado padre há 10 anos. O sacerdote de 43 anos de idade era de nacionalidade são-tomense. A sua morte foi divulgada em comunicado pela Arquidiocese do Huambo e dos missionários claretianos, que aponta como estando na base do assalto a tentativa de roubo do automóvel. O que tenho em primeiro lugar a fazer é lamentar a morte de mais um missionário. Eu, como consagrado, lamento a morte desta pessoa e missionário, e não só pessoa que veio de uma outra nacionalidade para vir aqui trabalhar conosco. A Polícia Nacional já está no encalço dos criminosos. Graças ao trabalho de investigação levado a cabo pelas forças da ordem, foram detidos nesta segunda-feira 18 cidadãos alegadamente envolvidos no crime. Os órgãos competentes estão a trabalhar para o seu esclarecimento. Neste momento, como disse e reitero, estão detidos 18 cidadãos indiciados no envolvimento desse crime. Também o Serviço de Investigação Criminal está à busca de informação para a recolha ou apreensão da arma que foi utilizada para o cometimento deste crime. Na semana passada, um padre de nacionalidade colombiana foi igualmente morto à facada na província de Luanda por um indivíduo dono de uma motorizada na qual o sacerdote embateu quando estacionava a sua viatura. Uma criança de 4 anos de idade foi brutalmente espancada, supostamente por um membro da família. Dani Costa perdeu a mãe há 8 meses. Ele e os irmãos ficaram aos cuidados de uma tia, que é a irmã da mãe. Daniel Costa, de 4 anos de idade, foi supostamente espancado pela tia, irmã mais velha da mãe dele. O menino vivia na província do Cunene com a mãe e mais 3 irmãos. Ela faleceu há 8 meses e a irmã decidiu ficar com os sobrinhos. Postos em Luanda, o pai do pequeno Daniel pediu à tia dele que fosse conhecer o filho, mas ela encontrava dificuldades por parte da acusada. Depois do enterro da irmã do pai do menino, ela liga para nós alegar que o menino estava internado no Maria Pia e que precisava sangue. Eu pedi no irmão mais velho do pai do Daniel que era para ir até lá. Ele foi, mas no dia em que ele chega no hospital, ela diz que já tinham tido alta. Eu fiquei desmoralizada e eu liguei para o meu sobrinho, eu disse, não conseguimos mais uma vez, e eu fiquei desmoralizada, liguei para o meu sobrinho. Eu disse, eu já não vou voltar mais a atender as ligações dela, nem ligar para ela, porque estou chateada, porque é a segunda vez que ela faz isso. A surpresa da família foi o estado em que encontrou o pequeno Daniel, quase desmaiado, desnutrido, com hematomas no corpo todo e com as 2 pernas partidas. Ela me disse que o menino tinha caído do beliche, coisa essa que eu não acreditei depois de ter visto o menino. E vocês conversaram com o menino fala? O menino diz que a mamãe batia e que lhe feria com alicate. De imediato, o levaram para o hospital do Capalanga. Nós recebemos o pequeno Daniel num estado grave, estava anêmico, não andava, e então nós decidimos internar, chamamos o médico ortopedista para avaliar, porque o menino não sentava. O médico avaliou e decidimos pedir um raio-x. Pedimos o raio-x e vimos que a criança tinha as 2 pernas partidas. Dona Joana já abriu um processo criminal contra a suposta acusada, que se encontra detida na esquadra do Capalanga, mas teme que a mesma seja solta. Eu encontrei a moça muito à vontade e ouvi uma conversa que ela tinha com o comandante, em que dizia que ela iria para casa, que viria na segunda-feira de manhã. Como eu não tive a oportunidade de conhecer a moça pessoalmente, reconheci a moça pela voz. Ouvimos o marido da suposta culpada, que acredita na inocência da mulher. Se bater aquelas chapadinhas que toda mãe dá. Agora, partir a perna do rapaz, não. Eu tenho uma filha de 4 anos. Ela podia muito bem também maltratar minha filha de 4 anos, se ela é psicopata, como está a dizer. O jovem diz que o pai do Daniel não cumpria
com as suas responsabilidades. Não, o pai do Daniel nunca. Eu acredito, eu desde o princípio também já ouvi que mesmo quando o Daniel estava lá em Vinduque, não sustentava. Tanto é que ele mesmo quando foi registrar o Daniel não meteu o nome da mãe. Confirma ainda que a esposa está detida. Nesse momento está concebida. Sabe, está concebida, está lá detida, concebida. E mais uma triste notícia. Um cidadão de 17 anos de idade violou e matou uma menina de 14 anos no distrito urbano do Zango. O crime consta do balanço apresentado pelo Comando Provincial de Luanda durante os últimos 7 dias. De acordo com o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, o crime ocorreu por volta das 13 horas, quando a menina de 14 anos de idade saía da escola. Foi por volta das 13 horas, no Zango 2, ela tinha 14 anos, a Lisandra Mariano tinha 14 anos de idade. Essa tipicidade criminal de violação é sempre feita num espaço, é sempre feita em casas inacabadas e também em terrenos baldios. Repare que a nossa malograda menina, a Lisandra, ela foi estuprada, num espaço, numa casa inacabada. A menina foi levada ao hospital, mas não resistiu e acabou por morrer. O acusado já está detido. Portanto, não resistiu aos experimentos, mas já está detido o presumível autor, confesso, inclusive, e vai ser presente ao Ministério Público. Nos últimos 7 dias, 51 cidadãos envolvidos em crimes diversos foram detidos pelo Departamento de Investigação de Ilícitos Penais do Comando Provincial de Luanda. Durante a operação foram apreendidas das mãos dos marginais 4 armas de fogo e meios diversos. As nossas ações ao nível do DIP têm-se cingido na recuperação dessas armas de formas a que retiremos o maior número de armas desse mercado, ou seja, desse circuito da criminalidade. Dizer ainda que desta operação resultou também na apreensão de vários meios, na recuperação de vários meios que podem aqui presenciar, dentre eletrodomésticos, são os plasmas, temos aqui motobombas, temos geradores. Também o destaque vai para a apreensão de um caminhão cisterna que fazia o comércio do garimpo d'água, não é? O Departamento de Ilícitos Penais conseguiu recuperar 2 viaturas que eram usadas por marginais para o cometimento de crimes. Na província da Huila foram vandalizados 12 mil metros de cabos elétricos e mais de 4 mil contadores pré-pagos. A PGR na Huila avisa que os infratores que forem apanhados serão levados ao tribunal. Nos últimos tempos, têm sido cada vez maior os roubos de cabos elétricos. Na capital huilana, na base está o aumento da criminalidade, praticados na sua maioria por meliantes ainda não identificados. Aqui os roubos são constantes, aqui é o prato do dia. Às vezes, quando há avarias, por exemplo, né, há roubos constantes dos cabos de energia. Aparecem às noites, cortam. Tem havido muito roubo de cabos aqui. Desde o ano passado, foram vandalizados 12 mil metros de cabos elétricos e mais 4 mil contadores pré-pagos. Porque com essas práticas que já resultaram, só no ano 2020, como podemos ver, já resultaram em custos ou perdas avaliadas em 550 milhões de kwanzas para a Ende. Só com vandalismos aos contadores de pré-pago, furtos de cabos, foram furtados mais de 12 mil metros de cabo. Face a esta situação, a empresa perdeu capacidade de investir nas zonas que estavam a ser eletrificadas, segundo o diretor da Ende na Huila. Nós começamos a eletrificar alguns bairros da Chavola, do Cristo Rei, Nambambe, Zona E, Mucanca, falamos de Muquequete na Matala. Portanto, esses projetos hoje estão, digamos que, estacionários, porque não temos recursos para comprar cabos, para concluir com outros projetos. Logo, é dizer que nós não conseguimos terminar essas obras, não conseguimos dar energia a mais populações por causa das más práticas que ainda existem aqui na província da Huila. Com tudo isto, a Ende perdeu capacidade de investir. Para o procurador Dorivaldo Domingos, os infratores que foram apanhados serão levados a tribunal. De um tempo a esta parte tem-se registrado um número elevado de furtos de cabos de energia elétrica, a vandalização destes equipamentos, que de certa forma
causam prejuízos na empresa que se dedica no fornecimento de energia e, acima de tudo, no Estado. Quem for apanhado poderá então incorrer nestes crimes e poderá ser julgado e condenado nestas penas previstas no Código. A cada 100 mil cidadãos, 6 foram vítimas mortais de acidentes de viação em Angola nos últimos meses. Este dado foi avançado pelo segundo comandante-geral da Polícia Nacional, António Candela, durante o ato de abertura do workshop sobre sinistralidade rodoviária e engenharia de trânsito. O evento teve lugar no Instituto de Ciências Policiais Osvaldo Serra Vandunem. Os números são assustadores. Mais de 9.400 acidentes que resultaram em pelo menos 1.800 mortes é o registro do ano passado. Mudar o quadro é urgente e as ações para que tal aconteça estão a ser analisadas ao pormenor neste workshop organizado pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia Nacional. Temas propostos para abordagem neste workshop constituem um assunto atual e atuante, pois faz parte das maiores preocupações da direção do Comando-Geral da Polícia Nacional, face às estratégias diárias que predominam a caracterização dos acidentes de viação. Apesar de uma ligeira redução, resultante da fraca mobilidade pública, motivada pelas regras impostas no âmbito da pandemia do Covid-19, podemos depreender que cada 100 mil cidadãos, 6 foram vítimas mortais de acidente de viação no nosso país. Um dos setores dos transportes públicos que mais provocam acidentes nas estradas do país são os taxistas. Por isso, a ANATA defende uma entidade reguladora para o setor. Graças a Deus que já baixou o nível de acidentes envolvendo taxistas, mas continuamos a trabalhar na sensibilização dos taxistas para reduzirmos significativamente o índice de acidentes envolvendo taxistas. Da parte dos taxistas, por exemplo, deve haver uma instituição reguladora da atividade de táxi. E a atividade de táxi não deve ser feita por qualquer pessoa que tenha uma carta de condução e que saia da sua casa para a rua. Portanto, deve haver formação específica para pessoas que transportam outras pessoas. O workshop dirigido aos efetivos da Polícia Nacional e convidados analisou a caracterização da sinistralidade rodoviária em Angola, a engenharia de trânsito, automóvel e a prevenção. E a província da Huila registrou na última semana 4 mortes em consequência de mais de 30 acidentes de viação. Os números da sinistralidade rodoviária preocupam os munícipes e as autoridades locais. Os acidentes de viação na cidade do Lubango estão a atingir níveis alarmantes. Nesta avenida, por exemplo, houve 4 acidentes em apenas 2 dias, causando a morte de uma pessoa e vários feridos graves. A velocidade com que se trazia era enorme. Há uma vítima mortal e ele vai embater na árvore. Alguns motoqueiros abusam da velocidade, ignoram o código de estrada e, como resultado, os hospitais ficam lotados por causa das vítimas de acidentes. Quando chego ao lado do carro, pronto a fazer a ultrapassagem, calha que o carro também entra e já não tinha como travar, bati no carro, passei por cima. Vítimas da imprudência de alguns motoristas, muitas vezes são os passageiros. Luzimaia Macaia, de 27 anos de idade, perdeu o bebê depois de um acidente de moto neste final de semana. E eu era estava gestante de 6 meses. E naquela condução caí de moto. Acho que a pancada foi muito forte. Quando cheguei à maternidade, já o feto já estava sem vida. Provocamos tive que expulsei. Encaminharam aqui no Hospital Central porque tive fratura no pé e no braço.
Em apenas uma semana, a Polícia de Trânsito registrou mais de 30 acidentes que resultaram em 2 mortes na cidade do Lubango. Os números tendem a subir e só para dizer que durante a semana finda, numa semana, registramos, ou seja, aproximadamente 30 acidentes e 29 feridos, 4 mortos. É um número que para nós ainda continua a ser preocupante. Desde o mês de janeiro, o INEM Manauíla atendeu 91 pacientes vítimas de acidentes de viação, segundo o diretor Paulo Luvangamo. 91 estão ligados a acidentes de aviação. Temos registro de um caso de morte durante o trajeto. É um trabalho que exige da equipa profissionalismo elevado e uma qualidade de atendimento acima da média, de modo que possamos garantir a morte zero durante o trajeto. Mas afinal, o que está na base de muitos acidentes na capital huilana? Algumas ruas foram mudados alguns sinais e fruto disso continuamos a ver alguns acidentes dentro do casco urbano. As passadeiras só fariam sentido se todas as ruas tivessem semáforos, mas como não tem semáforos, acho que estão muito mal posicionadas. Respeito, manobras irregulares, os excessos de velocidade, as tais ultrapassagens e outras práticas menos prudentes que os condutores tendem a adotar no exercício da condução, que estão na origem de muitos acidentes. Acidentes de viação na Huila preocupa as autoridades. A pedonal que dá acesso à centralidade do Sequel, a partir da via expressa, está inoperante há mais de um ano, depois de ter sido danificada em consequência de um acidente de viação. Na impossibilidade de usar a referida pedonal, os peões são obrigados a atravessar aquela via de intenso movimento rodoviário. O drama dessas pessoas começou em janeiro do ano passado, quando um caminhão basculante que circulava no sentido Cacoaco-Benfica com a carroceria aberta excedeu os 5,5 metros de altura, limite estabelecido no Código de Estrada, e atingiu a ponte, o que causou a desintegração de um dos tabuleiros. E todos nós arriscamos as nossas vidas aqui porque não há outra alternativa. Quer dizer, aqui é perigoso, lá também é perigoso, mas lá ainda é mais perigoso porque está mesmo a mexer muito. Precisamos das autoridades, a quem de direito, para vir dar solução a esta preocupação que nos aflige. Diariamente, aqui são reportados acidentes envolvendo automóveis e peões. Há pessoas que não têm domínio e aqui, às vezes, quando não tem engarrafamento, os carros vêm bastante lançados. E, por falta mesmo da ponte estar operacional, tem acontecido muitos acidentes aqui, atropelamentos. É só ver como é que está as barreiras de proteção toda degradada. Muitas das vezes os carros com excesso de velocidade perdem-se e acabam por atropelar pessoas, romper aqui. E também porque muitos de nós não temos muito amor à nossa vida. Na hora de atravessar, sabemos que já estamos a passar por baixo da pedonal, porque ela está degradada. Muitos de nós não temos atenção. O carro está próximo, nem queremos controlar a velocidade e só passamos. E nem sempre os travões obedecem. Suzete vive em Viana e trabalha na centralidade do Sequel. Ela diz que já presenciou o atropelamento de pessoas próximas e reconhece que também corre o mesmo risco por fazer essa travessia todos os dias. É só com Deus mesmo, porque aqui é muito complicado. Aqui, muitos atropelamentos que passam aqui, muitos acidentes. Só se volta a passar com a criança, só dali até aqui, já passei com uma... Só Deus. Só Deus. Por favor, por amor de Deus, arranjamos a nossa ponte. Estamos a passar mal. Estamos por cima da ponte e é possível senti-la balançar, o que dá uma sensação de desconforto e medo. Entretanto, a administração municipal de Cacoaco fez saber que a responsabilidade de consertar a ponte é do Ministério da Construção. Mais de 100 brigadistas que trabalham no programa de combate à malária nos diferentes municípios e distritos de Luanda não recebem os seus salários há cerca de 9 meses. Na manhã desta segunda-feira, um grupo de brigadistas concentrou-se em frente ao governo provincial para reivindicar os seus direitos.
Desde 2009 que estes brigadistas trabalham no programa de combate à malária em Luanda. Eles não têm dúvidas sobre a grande valia do seu trabalho na prevenção da doença, que é a principal causa de morte no país. Nós fazemos fumigação. Nessa altura, com a pandemia, estamos a desinfestar locais com coronavírus. Conforme vêm as nossas t-shirts, estão todas queimadas de cloro, porque estamos a fazer desinfestação em locais com coronavírus. Aplicamos biolarvicidas em casas inundadas, entramos em casas inundadas, em lagoas, charcos, pântanos, qualquer sítio onde haver água nós entramos para aplicar biolarvicida, e não esquecendo esgotos e fossas. Apesar da importância do trabalho que desenvolve, eles queixam-se de não estarem a ser valorizados. Nós temos um atraso de salário que já vem sempre acontecendo. Hoje estamos há 9 meses na cidade de Luanda, que não paga, e já é um subsídio que não chega mesmo para nada. Estamos aqui a trabalhar sem salários. Cacoaco está a sofrer há 2 anos e 3 meses sem salário. São 20 mil kwanzas que ganham. 2 anos e 3 meses sem salário. E os outros municípios? O município de Luanda está concretamente há 9 meses sem salário. Quilamba Quiaxa está há 5 meses sem salário. Fora os anos de 2017 e 2018 que não foi pago. O não pagamento de salários, o facto de não estarem inscritos na Segurança Social e o seu não enquadramento na função pública 12 anos depois são as principais reclamações. É sobre os colegas que já estão nos 50 anos, começaram talvez com seus 30 e poucos anos nesse programa, agora estão com 40 aí, e não somos inseridos no Instituto Nacional de Segurança Social, porque até dada altura os nossos salários eram dados à mão. Não nos pagam, não dizem nada, não dão as regalias sociais que nós devíamos ter. Continuamos sempre na mesma. Neste momento tenho 61 anos. 61 anos, qual é a minha garantia? Nenhuma. Os brigadistas fizeram recurso a este ato de pressão para, junto da governadora de Luanda, verem as suas reclamações atendidas. As cartas que temos enviado, a senhora governadora dá o despacho, mas nunca vimos os despachos que é dado, se são dados para onde, ou então as respostas exatas destes mesmos despachos. Sempre que vamos lá consultar, não foi despachado. Vamos para a área onde foi despachado, não recebemos essa carta. E o diretor do Gabinete Provincial da Saúde de Luanda fez saber que vários encontros estão a ser realizados para se resolver a situação destes brigadistas. Bem, o que nós abordamos no encontro de dezembro, o último, é que haveríamos de fazer um levantamento para uniformizar a nível dos municípios os subsídios que eles têm oferido e fazer com que essa responsabilidade continue a ser das respectivas administrações municipais por via das suas direções municipais da saúde. Bem, o que é verdade é que de dezembro a esta parte ainda não houve, digamos, disponibilidade financeira para se fazer o pagamento. Esta terça-feira está agendado um encontro com a participação dos responsáveis dos brigadistas e os diretores municipais da saúde. A campanha de vacinação contra a Covid-19 entrou hoje na segunda semana. A prioridade é o grupo de educadores de infância que está a ser vacinado na escola Muto Yaquevela mediante um pré-registro. A ministra da Saúde garantiu que cerca de 10 mil profissionais poderão ser vacinados. Depois de um dia de descanso, os técnicos de saúde voltaram com as baterias carregadas. Desta vez com um novo grupo prioritário: os educadores de infância e pré-escolar. Temos aqui educadores e outros profissionais ligados ao pré-escolar, assistentes, as cozinheiras, todo o efetivo das creches. Toda a gente que está aqui já vem com o seu cadastramento feito. Portanto, trazem a sua folhinha com código de barras, o documento de identificação. Depois deste processo, aí sim são vacinados. Silvia Lutucuta diz que inicialmente prevê-se vacinar perto de 10 mil profissionais deste segmento. Temos condições para vacinar até 6 mil pessoas, porque este é um posto de alto rendimento
e vamos trabalhar hoje, amanhã, o que for necessário para concluirmos com a vacinação a este importante segmento. Uma franja dominada pelas mulheres. Elas consideram que a vacina é a luz no fundo do túnel, uma vez que já passa um ano desde que foi suspensa a atividade neste setor de ensino. Durante tanto tempo de pandemia, finalmente chegou a nossa esperança. É uma esperança renovada. Parece-me estar a ser um processo bastante organizado, não esperamos muito tempo, solicitam a documentação, exigem que a gente tenha a documentação completa. Foi um processo rápido e eu estou a gostar do que está a acontecer. Apesar de ser uma franja dominada pelas mulheres, aos poucos os homens também vão se inserindo. Para este senhor, a vacina é o caminho certo para vencer a pandemia. Acredito ter sido boa e acreditamos estar no caminho certo para vencermos a pandemia. De fato, vem mesmo em boa altura, né? Quando se falava já no reinício da iniciação e do regresso aos meninos à creche. Por outro lado, a Ministra da Educação garante que está a trabalhar com o Ministério da Saúde para que as outras classes do setor sejam vacinadas. Temos professores para o ensino primário, que também é uma franja bastante grande, na verdade é o maior público. E depois teremos o ensino secundário. Vamos organizar e tão logo criamos as condições, primeiro em termos de número de vacinas, logo que assim possa, podemos então criar as condições para iniciarmos o processo e vamos anunciar atempadamente tal como o fizemos agora. Na ocasião, a Ministra da Saúde aproveitou para informar que apenas a mulher gestante não pôde ser vacinada. Daqui a pouco vamos atualizar os dados da Covid-19 nas últimas 24 horas no país. Em estúdio já está o Dr. Jeremias Agostinho, para mais daqui a pouco. É um até já. Já estamos de volta. O país registrou nas últimas 24 horas 27 novos casos de Covid-19 e 98 recuperados. Em estúdio, como já anunciado, tenho o Dr. Jeremias Agostinho, mestre em Saúde Pública. Boa noite e obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, Tatiana. Vamos ao comentário destes números. Exato. Bem, hoje o realce claramente para o número de recuperados que é de longe superior ao número de casos novos que nós tivemos. É um dado contrário ao que foi registrado no dia de ontem, contrário no sentido positivo, felizmente. Doutora, os educadores de infância começaram a ser vacinados. Hoje, perto de 10 mil educadores de infância poderão ser vacinados. Exato. Eu acho que nós temos que levar a atividade de hoje como exemplo para o que em si o Ministério da Saúde, a Comissão Multissectorial poderá fazer nos próximos dias, que é ir ao encontro das pessoas também que fazem parte do grupo-alvo a ser vacinado. O que nós vimos no Muto foi claramente um processo organizado, as pessoas puderam ser vacinados num curto espaço de tempo, quer dizer que é uma metodologia que resulta. Em si, o facto da vacina ser conservada a uma temperatura que, com os reservatórios que nós temos, que já são utilizados em outras campanhas de vacinação, podem ser usados nesta, facilita, de certa forma, este processo. Então, até agora o processo está organizado? Sim, de facto, sim. De facto, até agora não há grandes constrangimentos e se a tendência for criar-se essas equipas que deslocam-se em determinadas zonas para descongestionar o Pais e Flor, que era o local até agora, a principal, vai acabar por facilitar de certa forma o processo. Dr. Jeremias já foi vacinado? Sim. Não está bem de saúde, não teve nenhum problema? Não, olha, felizmente não apresentei qualquer reação adversa. Há relatos de colegas que tiveram, mas tiveram reações esperadas, quer dizer, ter cefaleia, dor de cabeça, ou fazer febre, ou sentir bastante cansaço, vontade de dormir com frequência. São, a princípio, reações adversas esperadas
para esta vacina. Sabemos que há de facto uma tendência as pessoas desensibilizarem os demais, porque muitos países europeus estão a pôr um pause no processo de vacinação, mas como dizíamos ontem, é preciso tranquilizar as pessoas. Este lote que nós estamos a usar não é o mesmo que o usado na Europa. Pois é, doutora, a RDC também suspendeu a vacina da AstraZeneca, tal como outros países da Europa. Tratando-se de um país africano, qual é o seu comentário? Sim, devemos estar de alerta? O que influencia, as vacinas elas têm lotes, né? E o que influencia na decisão de suspender ou não é a relação da que está a ser utilizada no país e os lotes, nesse caso, que são suspeitos de haver algum problema durante o fabrico que esteja a causar reações exacerbadas, que não eram, no caso, esperadas. O que eu sei é que aqui a nível do nosso país, a própria Comissão Multissetorial também tem estado a recolher informações sobre as reações adversas que as pessoas vão apresentando e se calhar aqui poderíamos, em espécie de conselho, pedir que se facilite o processo de apresentação de reações adversas por parte das pessoas que são vacinadas, disponibilizar-se um terminal telefónico para tal pode facilitar também, mas até agora, pelo menos informações que são tornadas públicas, não existe qualquer motivo. Eu penso que, dada a gravidade, eu acredito que se existirem reações do género também no nosso país, a qualquer altura o governo poderá suspender, mas reportado no caso ainda e não. Posteriormente suspenso. Doutor Jeremias, obrigada. Muito obrigado. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. A fábrica têxtil Comandante Bula, ex-Satec, na província do Kwanza Norte, retomou hoje oficialmente a produção 24 anos depois da sua paralisação. A unidade conta com uma capacidade de produção de 180 mil camisolas e 150 mil camisas e ainda 480 mil metros de tecidos jeans. Depois de cerca de 24 anos de paralisação, o gigante do setor têxtil localizado na Vila do Dondo, província de Kwanza Norte, reabriu oficialmente as portas nesta segunda-feira. Com uma área de 88 mil metros quadrados, a unidade conta com 3 naves, com equipamentos de fiação de algodão e acabamentos, onde estão congregados os serviços de malharia, tingimento, acabamento, confecção de roupas e uma área de tecelagem para a fibração de tecidos jeans. O grupo zimbabuiano Baobab é o grande vencedor do concurso público internacional promovido no ano passado, no âmbito do programa de privatizações. Demos início ao processo de comissionamento e relançamento da atividade de manufaturação. Estimamos produzir 200 mil camisolas, 150 mil camisolas polo e 500 mil metros de jeans ou denim. Embora tenhamos importantes desafios pela frente, estamos seguros do sucesso deste empreendimento e dos inúmeros ganhos para o Dondo e a província do Kwanza Norte. O ministro da Indústria e Comércio presidiu a cerimónia que marcou o relançamento oficial da fábrica Comandante Bula, ex-Satec. Vítor Fernando afirmou que o desafio atual passa pela substituição da importação da matéria-prima. Temos por isso aqui um enorme desafio com a produção do algodão, que é a principal matéria-prima, e uma soberana oportunidade para o enriquecimento das famílias como resultado da absorção da produção por parte da unidade industrial. O desafio que se nos impõe agora, para os próximos meses, é o da substituição total da importação da matéria-prima pela produção nacional. Estamos convictos de que venceremos mais esta etapa com o esforço e determinação de todos. Como se pode depreender, a fábrica constitui-se num instrumento importante de fomento e promoção da indústria criativa nacional, com ênfase para o setor da moda e alta costura. O governador de Kwanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho, destacou a importância do relançamento desta unidade de produção para o desenvolvimento da região, mas defende, por outro lado, a implementação de ações com vista à recuperação do potencial industrial da província. Auguramos que nos próximos tempos possamos testemunhar, e para bem de todos nós, o relançamento também, permita-me, da Vinelo, da ECA,
que no caso particular da ECA, que está paralisada por não resistir os ventos da crise económica, deixando centenas de cidadãos no desemprego. O parque industrial, sem nos esquecermos do parque industrial, do polo industrial de Cambambe, o polo industrial do Lucala, sem falarmos da industrialização da Madeira e das duas bases logísticas nesses municípios. Uma vez que a província encontra-se numa placa giratória que liga algumas regiões do nosso país e desta forma vai permitir a atração de mais investidores. A fábrica Comandante Bula, a ISATEC, é uma das 3 unidades têxteis submetidas ao concurso público internacional promovido em 2020 no âmbito do programa de privatizações, abarcando igualmente a África Têxtil em Benguela e a Testang em Luanda. Celebra-se hoje o Dia Mundial do Consumidor. Em Angola, a Lei de Defesa do Consumidor existe desde 2003, mas o presidente da ADIC defende a sua alteração por entender que a mesma está fora do contexto atual da realidade do país. Por seu turno, o INADEC assegura que já solicitou a alteração da norma em vigor, estando a proposta a tramitar a nível do Ministério de Tutela para a elaboração de uma nova lei que melhor defenda os interesses e direitos dos consumidores. A Lei Angolana de Defesa do Consumidor existe desde 2003. Passados 18 anos, o presidente da ADIC considera que a norma está estagnada. De 2003 para aqui, e porque o direito do consumidor é algo que incide sobre a economia, a nossa economia já desenvolveu bastante, já apareceram vários atores econômicos, já apareceram outras metodologias, inclusive de fazer comércio e desenvolver atividade comercial. Entretanto, a lei para nós estagnou. Estagnou no sentido em que nós temos a Constituição, que é de 2010, e existem algumas matérias que devem ser ajustadas à Constituição da República, e depois há elementos na própria lei que carecem de alguma alteração, particularmente naquilo que tem a ver com a forma da aplicação de sanções em caso de violação do direito do consumidor. Lourenço Teixe defende, por isso, a alteração da lei em vigor. O legislador deve preocupar-se em propor alguma alteração, uma vez que nós, enquanto sociedade civil organizada, a Constituição diz que podemos propor iniciativa legislativa, mas depois a própria Constituição nos retira essa possibilidade de sermos nós a propor diretamente a iniciativa legislativa. Entretanto, fica a responsabilidade de quem de direito olhar. Nós estamos aqui para contribuir, temos muita coisa para fazer, temos muito valor para emprestar aquilo que poderá ser as alterações da própria Lei de Defesa do Consumidor, que é para ver se tenhamos uma lei mais ajustada com aquilo que é a nossa realidade nos dias de hoje. O Assamba Neto do INADEC reconhece que a atual lei está fora do contexto e assegura que a instituição que representa já solicitou a alteração da mesma. O INADEC já fez a sua parte a nível interno, sabe que a iniciativa deve depois ser submetida ao próprio gabinete jurídico do órgão de superintendência, nesse caso o Ministério da Indústria e Comércio, que por sua vez apresenta essa proposta a nível da Assembleia Nacional. E creio que provavelmente esse ano, caso haja possibilidade, nós teremos um novo instrumento jurídico que possa responder àquilo que são os anseios do mercado de consumo. O responsável realçou também que o INADEC tem vindo a desenvolver vários programas que visam melhor esclarecer os consumidores e fornecedores sobre os direitos e deveres na relação de consumo. Essas ferramentas permitem que o próprio consumidor, o próprio prestador de serviço, que são os sujeitos da relação de consumo, possam ter uma cultura jurídica mais adequada em função daquilo que são os seus deveres, os seus direitos e da própria interpretação das normas que versam sobre a matéria do consumidor em Angola. A própria TV Zimbo é um exemplo
através do vosso programa Defesa do Consumidor, também tem ajudado no sentido de melhor divulgar aquilo que são os direitos do próprio consumidor e tem resolvido muitos litígios que emergem dessa relação. O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi instituído pela primeira vez no ano de 1962 pelo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, como uma forma de dar proteção aos interesses dos consumidores americanos. Depois de 23 anos da ação de Kennedy, em 1985, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou o dia 15 de março como Dia Mundial do Consumidor, tendo como base as diretrizes das Nações Unidas, dando legitimidade e reconhecimento internacional para a data criada por Kennedy. Agora, o barril de petróleo Brent para entrega em maio esteve a negociar em queda na sessão desta segunda-feira, depois de abrir o dia a ganhar a $69,80. O crudo do Mar do Norte, de referência em Angola, chegou a valer $68,48, um recuo de 74 cêntimos contra $69,22 de sexta-feira. Tempo agora para mais uma breve pausa no seu Jornal da Zimbo. Voltaremos já a seguir. O novo presidente do Conselho de Administração das Edições Novembro, Drummond Alcides Jaime Mafuta, nomeado pelo Presidente da República, João Lourenço, no dia 9 deste mês, tomou posse nesta segunda-feira. A ocasião serviu também para a tomada de posse de Edson Salek Francisco Pereira, ao cargo de Administrador Executivo da Angola Telecom. Num evento que conferiu a posse o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, também foram empossados Jaime Vitorino Azulay, ao cargo de Administrador não Executivo das Edições Novembro, e Edson Salek Francisco Pereira, Administrador Executivo da Angola Telecom, igualmente nomeados pelo Chefe de Estado. Na ocasião, Manuel Homem considerou o ato como mais um passo no programa de estabilização e melhoria da organização das empresas do seu pelouro. Temos vindo, ao longo dos últimos meses, a exercitar um programa de melhoria das empresas que estão associadas ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, com o objetivo de criarmos cada vez mais uma melhor dinâmica e impulsionar o funcionamento das mesmas dentro das melhores práticas de gestão das empresas que se exigem. Relativamente aos novos responsáveis das edições de novembro, o Ministro disse que têm uma grande responsabilidade porquanto há necessidade de se continuar a estender o acesso ao Jornal de Angola, não só o físico, mas também através das ferramentas tecnológicas, permitindo assim levar informação de qualidade e isenta a mais cidadãos. É fundamental que possamos ter, no caso específico das edições de novembro, uma melhoria na qualidade daquilo que tem sido o trabalho que o jornal e todas as outras edições têm feito. E é imperioso contarem com todos que fazem parte desta equipa para que o vosso trabalho possa ter sucesso. Em declarações à imprensa, o novo presidente do Conselho de Administração das Edições de Novembro, Drummond Alcides Jaime, indicou que a sua aposta é fazer da empresa importante, não só na circulação de informação,
como de ideias estruturantes e de conhecimentos para todos os angolanos. Também pretendemos uma maior circulação do Jornal de Angola em todo o país, uma vez que, tendo em conta algumas dificuldades, ele está praticamente a circular apenas em Luanda, não é? Vamos levá-lo a outras partes, vamos também aumentar a quantidade de informação de outras regiões do país, não é? Há ainda um déficit muito grande, e também centrar no homem, no jornalista, no homem que faz as notícias, não é? Para Angola Telecom, Manuel Homem lembrou que existe na empresa um programa de reestruturação que visa melhorar a eficiência técnica que a empresa vem necessitando. O relógio marca para mais uma breve pausa no seu jornal. É um até já. A vice-presidente do MPLA afirmou em Benguela que a OMA vai continuar a ser a guardiã dos interesses do partido. Luísa Damião falava no ato de apresentação da candidata a secretária-geral da OMA, Joana Tomás. Militantes dos 4 quadrantes da província de Benguela fizeram-se ao pavilhão Acácias Rubras para prestar apoio à nova candidata da OMA. É, de resto, o que norteia o pensamento das militantes. A mulher angolana estará de parabéns porque, pela primeira vez, teremos uma jovem que considerará os destinos da organização. Representa um grande ganho, dizendo que a Joana Tomás é a candidata certa. As mulheres de Benguela estão satisfeitas, estão com a candidata, estão felizes. Nós vamos continuar a apoiá-la até no dia da realização do seu congresso. Joana Tomás, a candidata, foi apresentada por Luzia Inglês. Embora tenha preferido discursar de maneira informal no seio dos presentes, antes deixou claro que a mudança geracional não significa ruptura geracional. As nossas mães que nos antecederam e as nossas heroínas andaram muito bem, construíram um bom caminho, deixaram um bom legado, por isso nós estamos a seguir as suas pegadas. As camaradas que cessaram neste mandato, ou que vão cessar neste mandato, podem ter a certeza que vocês serão a fonte de água viva, onde nós vamos beber sempre que tivemos sede, para saciar a nossa sede, a sede do saber, a sede de saber liderar, a sede de saber conduzir a organização no bom caminho, para que ela continue a ser um motor mobilizador para as vitórias do MPLA. A vice-presidente do MPLA, por sua vez, fez saber que a OMA vai continuar a ser a guardiã dos interesses do partido. Por isso, o nosso partido tem um olhar estratégico para a OMA e é um imperativo nós estarmos presentes em todas as suas realizações, prestando o seu devido apoio. Nunca nos esqueçamos que as mulheres constituem a maioria da população angolana e são as mães da outra metade. Por isso, são incontornáveis para o fortalecimento do desenvolvimento do nosso país, da sociedade e da família MPLA. Em obediência à tradição local, Joana Tomás cumpriu rituais típicos da região. Foi vestida com indumentárias de líder, próprias de quem se prepara para assumir algum poder, conforme é costume na tradição dos Ovimbundo. E Luís Nunes já chegou a Benguela para iniciar funções como governador da província. No seu primeiro discurso, o governante prometeu mudanças profundas para a melhoria da situação social e do ambiente económico da província. O novo governador distribuiu rosas no seu primeiro contacto com as mulheres benguelenses. Eram por volta das 15 horas desta segunda-feira, quando a aeronave Falcon 900B, com matrícula D2 ANT, aterrou no aeroporto de Catumbela, trazendo
o novo governador da província de Benguela. Coube ao ministro da Administração do Território, Marci Lopes, a missão de trazer e apresentar aos benguelenses o novo governador. Já no Palácio da Praia Morena, lugar em que, em 1975, Sócrates Dascalos tomou posse como primeiro governador, depois da independência, agora seria a vez de Luís da Fonseca Nunes assumir o cadeirão máximo como o 13º governador. Na ocasião, o governador cessante, Rui Falcão, disse sair com sentimento de dever cumprido e, tal como chegou a Benguela, sem património. Mas estou tranquilo comigo mesmo e convicto de que jamais adotei qualquer atitude por má fé. Filo, seguramente, imbuído do espírito de bem servir e na vontade de cuidar de cada acácia rubra, sem perder de vista a necessidade de cuidar de cada uma das acácias amarelas. Fiz tudo quanto pude. Obrigado à minha equipa. Parto com a consciência do dever cumprido e orgulhoso de ter servido com amor, com zelo e com dedicação esta província e as suas gentes. Ao povo de Benguela, a minha vénia e o meu muito obrigado por tudo. Tal como vos prometi há 4 anos, parto como vim. A única coisa que acrescentei ao meu património foi a firme convicção do dever cumprido. A testemunhar a passagem de pastas esteve o ministro da Administração do Território, Marci Lopes, que pediu a Luís Nunes para acelerar o desenvolvimento da província de Benguela e afastar todos aqueles que não queiram fazer equipa. Acelere até o fim, porque o desenvolvimento não espera por ninguém. E não espera pelo governador, não vai esperar por outras pessoas. Aqueles que puderem estar consigo, abraços. E peço à população de Benguela e aos seus filhos que abracem o novo governador. Mas aqueles que também não estiverem disponíveis para conseguir trabalhar e desenvolver a província, vou dispensá-los. Quem não estiver a acompanhar devidamente o seu esforço, o seu empenho em fazer desenvolver a província, o seu governador, não se prenda a estas pessoas. Dispense-os. Trabalho não se pede a ninguém. O novo governador disse no seu primeiro discurso que Benguela começa hoje uma batalha rumo ao desenvolvimento. Prometeu trabalhar com a classe empresarial e pediu um envolvimento de todas as forças vivas de Benguela. Nesta batalha que hoje se inicia, precisamos de criar confiança, renovar a autoestima e mostrar ao país que somos grandes, criando as condições necessárias para tornar Benguela uma terra de excelência para se investir, visitar e viver. Dar mais condições e responsabilidade aos empresários, para que estes encontrem o caminho da produção em escala, criando empregos e garantindo assim um futuro sustentável. É preciso adotar políticas de gestão integrada, potenciando e integrando os principais setores da nossa economia, nomeadamente a agropecuária, pescas, indústria, turismo e outros. Reconheço e elogio a dinâmica e empreendedorismo da classe empresarial benguelense, a quem deixo aqui o desafio de se constituir como parceiro privilegiado do governo. Assim começa um novo ciclo de governação na província de Benguela, com Luís Nunes à frente dos destinos desta província. E o Jornal da Zimbo vai chegando ao fim. Você já sabe que pode continuar a enviar-nos ideias de reportagens. Utilize para isso o correio eletrónico alerta@tvzimbo.com. Faça um retrato do seu bairro, escreva a sua história e envie para nós. Foi um prazer falar para si. Boa noite. Um excelente início de semana. Até amanhã.